Boa noite, senhora presidente, Flávia Bittar, senhores vereadores, público que fortemente nos acompanha até agora, internautas, guarda municipal, pessoal do jornal, secretário Edson, secretário Val Souza. Essa semana foram muitos assuntos, não é? Então, o maior desafio é, de fato, a gente vir aqui como último discurso e falar alguma coisa que agregue. Essa é a minha intenção, agregar alguma coisa para a cidade de Vinhedo. Então, eu quero começar destacando que a gente ajuda na medida daquilo que a gente conhece. É um risco muito grande, já diz a história, quando a gente tenta falar de alguma coisa que não é do nosso domínio, não é? A gente cai numa tentação, às vezes, de entrar em alguns temas que talvez não seja, de fato, a nossa competência. Então, eu quero começar contando para vocês aqui, na verdade, conversar, que eu também sou favorável da gente pensar uma melhoria como cidade. A partir do momento que a gestão pública ela encontra uma dificuldade, assim como todas as empresas privadas, ela necessita fazer algo diferente. Já o Edu, que é especialista em administração, já dizia Faiol, etc., Cavinato, quando a gente continua fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, o resultado vai ser igual. Então, é óbvio que alguma coisa precisa ser feita diferente. Algumas pessoas também, nessa última semana, talvez tenham confundido, ou estão confundindo, de uma maneira talvez preguiçosa, mas quando a gente enxerga a oposição, quando a gente enxerga a situação, a gente precisa enxergar muito mais a cidade de Vinhedo. Não tem ninguém contra a cidade de Vinhedo aqui. Talvez as pessoas coloquem rótulos porque não conhecem a história do que está acontecendo. Para mim, meus poucos 22 anos de engenharia, eu gosto muito de trabalhar com um termo que chama melhoria contínua. Se tudo tivesse bem em Vinhedo, o que não é o caso, infelizmente, eu estaria aqui buscando melhoria também. Qual o problema de mostrar algumas dificuldades? Qual o problema da gente tentar enxergar? Mas como eu sou favorável de mostrar a dificuldade, de mostrar aquilo que é possível ser feito, vamos trabalhar então. Aí a Soninha coloca para mim a primeira foto. Pode colocar na sequência a primeira, a segunda e a terceira. A gente falou muito do asfalto, então a minha contribuição para a cidade é a seguinte. A gente tem 3 causas só que o asfalto falha. Ou ele falha porque ele foi mal feito, né, mal construído, ou ele falha porque o material é ruim, ou ele falha porque, de fato, foi feito de uma maneira incorreta, no sentido de aplicação. Pode colocar a outra foto também. Então, qual a minha contribuição? O que eu enxergo que a gente precisa pensar? Pode colocar o gráfico. Não é a intenção nenhuma de especialista em asfalto, longe disso, mas tem um livro que o nome é muito interessante, não é? Ele chama Asfalto e Engenharia Básica. E quando a gente fala de recapeamento, aquela curva maior à esquerda, aquela curva grande, ela mostra o seguinte: esse gráfico ele determina que o tempo de vida útil de um asfalto bom são 12 anos. Então, a minha contribuição, que além de tudo que a gente já falou, não adianta só fazer o recapeamento, né? A Ana disse bem, precisa fazer bem feito. Então, quando a gente mexe com dinheiro público, o gráfico mostra o seguinte, que na metade do tempo, se a gente fizer, de fato, uma manutenção com 9 anos, um pouquinho mais da metade, 9 anos de asfalto bem construído e bem recapeado, a gente gasta em média de 6 a 7 dólares por metro quadrado. E pasmem, se a gente deixar um pouquinho mais, dos 9 pular para 10,5, 11 anos, a gente gasta 30 dólares por metro quadrado. E eu tenho certeza que a secretaria ali de obras, enfim, a gente não está falando das pessoas. Tenho certeza que tem técnicos ali que ajudaram a fazer o asfalto. Não é essa a questão que os vereadores estão trazendo aqui. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa casa, porque hoje ficou muito claro que a gente quer ajudar a cidade. Então, a intenção, e eu vou encaminhar para a secretaria competente, é para que, de fato, precisa um sistema emergencial para corrigir o problema do asfalto, mas para buscar a questão técnica, para que, quando for feito novo asfalto, a gente não corra esse risco. Para que gastar 30 dólares por metro quadrado, se é possível planejar e gastar somente 6 dólares por metro quadrado? Essa é uma questão. Pode passar. Um outro assunto que eu quero falar também, a questão da agricultura familiar. A gente vive uma crise econômica, uma crise social, e aí é necessário, nunca se viu tanto desemprego, né, como a gente está acompanhando nos últimos anos, e Vinhedo não é diferente disso. Então, qual que é uma alternativa para a prefeitura? A prefeitura ela pode
investir mais na agricultura familiar. Essa semana eu falei com o vereador Marcos Ferraz, a gente comunga de muitas ideias, e Vinhedo, com a questão da vinicultura, vitinicultura, é necessário que a prefeitura dê esse embasamento. Tenho certeza que muitas famílias, se tiverem esse incentivo da agricultura familiar, eles continuarão fazendo o seu trabalho, continuarão fazendo as suas plantações. Uma informação que é interessante, cerca de 75% das pessoas que trabalham com agricultura familiar representam a grande maioria das pessoas que trabalham na agricultura do país. Ou seja, de cada 100 trabalhadores, 77 trabalhadores rurais, 77 são da agricultura familiar. Então, é uma oportunidade muito grande. A gente pode resgatar, se não me engano, em 2012, 2011, Vinhedo era considerada a 4ª cidade com maior emprego de dinheiro na agricultura familiar. Ele representava na RMC uma das cidades que mais investia. E por que tinha tanta agricultura familiar? Porque a Lei 11.947 de 2009, ela resgata que a produção da agricultura familiar deve ser aplicada na própria cidade. Por exemplo, na merenda escolar. Então, essa semana a gente vai trabalhar, vou fazer um requerimento até para ajudar mesmo. O quanto que a cidade hoje compra da agricultura familiar na merenda. As consequências são óbvias, né? A saúde da criança, movimento de dinheiro na própria cidade e assim por diante. Vereador, se me pede uma breve colaboração, sem dúvida, muito pertinente, importante, e estou à disposição para trabalhar juntos nisso. Hoje a gente tem na cidade uma grande dificuldade de conseguir adquirir do município o que a própria lei federal estabelece da agricultura familiar. Porque a gente sabe que tem o percentual de 30% do repasse do governo federal para a merenda que deve ser consumido da agricultura familiar. Porém, nós não temos a capacidade de fornecimento, tem muito poucos produtores rurais do município. Inclusive, tinha alguns de cidades vizinhas, região limítrofe, que tiveram que no último ano ser excluído porque estavam fora. E daí você, depois do agricultor que realmente está na cidade, a segunda prioridade pela lei federal são cooperativas de produtores rurais. Como não tem nenhuma na cidade, aliás, nem na região, acaba vindo cooperativas de longe fornecendo o grosso daqui. Hoje, basicamente, é o sítio Macaene que fornece aqui de Vinhedo um pouco, mas daria para crescer muito se a gente conseguir ampliar o número de famílias produtoras rurais do nosso município. Obrigado. Não tenho dúvida, aí gera economia, não é? Entre a questão da logística, a questão das pessoas que precisam se movimentar, a feira do produtor, etc. Não é? Então, é uma grande oportunidade aí para a cidade. O próximo, pode passar, Sonia, por favor? Infelizmente, eu trago aqui também algumas reclamações, não é? Então, existem alguns problemas em praças, essa ali na Santa Cruz, não é? A questão do lixo. Minha avó sempre dizia, você quer deixar acumular lixo, abre um buraco, você vai ver como o vento vai cada vez mais levar lixo para lá. Então, a questão da conservação pública, entendo também toda a dificuldade das secretarias competentes, mas nem por isso a gente pode deixar ou se acomodar, achar que está tudo bem. Então, uma praça tão importante ali, né, para o pessoal ali da Barra Funda, deveria ser mais cuidada. Pode passar, Sonia, por favor. Ali no Canudos, é uma questão da educação também, não é? A gente precisa encontrar esse limite do quanto é responsabilidade do poder público e quanto é responsabilidade, de fato, do vandalismo. Não é? É necessário que a gente faça esse questionamento, mas eu tenho certeza, pode passar mais uma? Essas seriam mesas, né, que deveriam estar ali, acabou virando só bancos, mas eu tenho certeza que se o poder público faz o papel dele e a própria população, com os movimentos que a gente tem visto hoje, a própria população se indigna diante de um fato desse e vai buscar melhoria. Então, essa é uma praça do Canudos que eles estão pedindo ajuda ali. Pode passar mais uma? Essa é a praça também ali, próximo do Rio Pinheirinho, também, na Barra Funda. E a próxima. Essa é a Boca de Lobo, né? A questão das enchentes, do acúmulo de água. A não limpeza da Boca de Lobo, sabemos já a consequência. Acúmulo de água, não vai dar vazão, e aí a gente gera uma série de problemas. O que a moradora pediu ajuda aí é que ela está preocupada com o acúmulo de água. Então, a sujeira acaba proporcionando também mais um problema que é a dengue, não é? Então, é papel nosso aqui trazer as reclamações. Não como mensageiro do apocalipse, longe disso, mas se nós não trouxermos as melhorias, quem vai trazer, não é? Então, Sandro, dá uma parte Claro. nessa questão da Boca de Lobo. Eu até
usando a fala de Vossa Excelência, sugerir aí ao secretário de governo uma fala lá com o secretário de Serviços Municipais, o Rubens Nunes, no sentido de aproveitar a mão de obra da Secretaria de Serviços Municipais, que por alguma razão estão lá meio ociosos por falta de material, como o vereador Cidinho colocou aí. Vamos sair na cidade fazendo uma força-tarefa e limpar todas as bocas de lobo do nosso município, que está precisando e muito. Dá para começar amanhã. Sim, ótima ideia. Ótima ideia prática, né? Essa é a questão que a gente tem levantado aqui. Pode colocar a próxima. Infelizmente, a questão da segurança é um tema que a gente tem falado tanto e não há possibilidade de escapar. Eu estive presente também na reunião promovida pelo Rodrigo com a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o promotor. O que me faz pensar é o seguinte: a gente está vivendo numa situação delicada. Eu também entendo que quanto mais a gente apresenta a fragilidade da guarda, né, que é uma frase que o nobre vereador tem falado, se a gente apresentar a fragilidade da guarda, a gente corre um risco, de fato, do malandro enxergar como potencial, não é? Ao mesmo tempo também, pode passar a próxima, jornais da cidade tão conceituados têm noticiado. Então, esse limítrofe, vamos chamar assim, esse desafio da gente enxergar que a criminalidade tem aumentado, tem uma responsabilidade do poder público, mas é uma questão de justiça social e é uma questão de distribuição de renda. Fico preocupado também, a gente enxerga, pode parecer tão longe Vitória, mas a gente tem que fazer essa pergunta: será que Vitória não está a 2 passos de Vinhedo? Tomara que não. Sou testemunha também aqui da guarda de quantos companheiros, quantas pessoas eu conheço na guarda municipal. Pode voltar uma? E a minha dúvida é a seguinte: a partir do momento que, de fato, a gente não conseguir enxergar que uma movimentação tão bonita como foi feita na quarta-feira, daqueles que se sentiram ameaçados, né, representando aqui principalmente o comércio do centro, foi uma movimentação clara, e eu sou testemunha de que não teve resposta do poder público. Não é uma resposta rápida. Se a gente for cobrar o governador, a gente vai ter que ir resposta. Se ele não repassa as verbas que estão... Sou testemunha de uma verba do SAVE de 2014 que não foi repassado ainda para o SAVE. Eu vi no semblante da Guarda Civil, vi no semblante deles, não tem alternativa a curto prazo. Então, a nossa expectativa, naturalmente, caiu sobre a Guarda Municipal, não é? É necessário que a liderança, no caso, o secretário de Transporte, precisa assumir a sua responsabilidade. Aqui não está ninguém fazendo nenhum tipo de crucificação, longe disso. Mas é importante que a gente veja, de fato, alguma ação concreta na cidade. Jogar a responsabilidade para a Guarda Municipal, que não funciona um 53. Jogar a responsabilidade da Guarda, que muitas vezes sabemos a dificuldade que está ali. A manutenção dos equipamentos. Jogar a responsabilidade da Guarda é uma covardia também. Então, eu quero crer que só há uma alternativa. De fato, são mais ações. Eu quero crer que, da mesma maneira que a gente tem feito a propaganda ruim, não é? Verdadeira, porém ruim, é necessário que a gente faça, de repente, um projeto de valorização da Guarda, mostrar não a estratégia que a Guarda utiliza, mas mostrar, de fato, o quanto que a Guarda tem feito de bom. Eu acho que é um caminho também. A gente conscientizar na escola qual é o papel da Guarda Municipal. É uma falta de planejamento, talvez, quando a Guarda tem que se deslocar de um evento talvez mais importante, como um roubo, por exemplo, para visualizar se está tocando um alarme. Foi falado isso, né, na quarta-feira. Um alarme mal instalado, aí a Guarda se desloca e, de repente, não é culpa da Guarda, né? Então, não dá para falar tudo o que a gente gostaria nesse tempo aqui. Então, eu quero aqui, oficialmente, colocar à minha disposição, né, Florentino, para que, de fato, juntos a gente pense uma alternativa. Não dá para a gente aceitar o que está. A violência ela é muito covarde, porque, de fato, aquele que se sofre ameaçado não tem alternativa. Nos meus últimos 20 segundos, pode colocar a última fala, eu queria aqui só lembrar que a consequência da Fazenda Cachoeira está chegando ao final, e bem disse o promotor Rogério,
A alternativa agora é a prefeitura entrar em comum acordo com a empresa Gálata, né? A empresa detentora da Fazenda Cachoeira. A multa de 17 milhões, mais 20 milhões que eles estão devendo para concluir, chega a cerca de 47 milhões, o caminho único é, de fato, a prefeitura assumir a Fazenda Cachoeira. Uma boa noite a todos.